Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que sim, fui mãe na adolescência, porém não romantizo a gravidez precoce, tá bom? As pessoas podem estar pensando assim, ela tá falando isso porque se arrepende da filha e tal, mas eu não me arrependo da minha filha. Porém, se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria planejando uma gravidez agora ou futuramente, tá certo? Eu engravidei aos 14 anos e não foi fácil. Não é fácil para ninguém que engravida na adolescência e não será fácil para as próximas gerações que vier, tá bom? Não é que o passar do tempo vai ficando mais fácil, não. Muito pelo contrário, vai ficando ainda mais difícil porque você tem que ter outras preocupações, você tem que ter a responsabilidade dobrada. Porque eu não sei se vocês já ouviram o termo de na minha época era muito bom, na minha época era muito fácil. Não estou falando da gravidez em si, estou falando das coisas que épocas passadas eram muito mais leve os fardos, tá bom? Então eu gostaria de deixar logo isso bem claro aqui para vocês antes de começar a falar sobre a gravidez e antes de começar a responder algumas perguntinhas. Eu tenho 10 perguntas aqui e vou estar respondendo para vocês e relatando um pouquinho do que eu passei na minha gravidez e no pós-parto também, tá? Eu quero estar deixando aqui bem claro, como eu já falei, que eu não sou a favor, não romantizo e não desejo isso para ninguém. Eu não desejo para ninguém. Não é que eu tenha ficado eu não sei achar a palavra certa, não é ódio, tá, gente? É só trauma e é uma realidade que muitas das jovens passam e que muitas não vêm aqui na internet para falar ou que preferem ficar calado para deixar que outras pessoas passem, mas eu não. Eu passei muito tempo para poder fazer esse vídeo, muitas pessoas pedindo e eu resolvi fazer, tá bom? Então, vamos lá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elida, sou aqui do canal da Montes e vou estar falando para vocês um pouco sobre a minha gravidez precoce. Gente, eu não estou grávida, tá? Eu vou estar falando para vocês o que aconteceu anos atrás e como é lidar com uma criança sendo assim ainda tão jovem, tá certo? Não é que eu só tenha a carinha de jovem, mas hoje eu tô com quase 28 anos e não tá fácil. Só que assim, as dificuldades diminuíram ao longo do tempo que eu acredito que eu fui amadurecendo, tá bom? Não é que as coisas ficaram mais fáceis. Eu costumo dizer que eu fiquei mais forte e mais madura. Então eu vou estar contando pra vocês. Vou estar lendo algumas perguntinhas aqui. Eu tô com 10 perguntinhas aqui. Vou estar respondendo as perguntinhas pra vocês e depois eu vou relatar um pouco do que eu passei na gravidez e na criação até hoje da minha filha, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos embora para a primeira perguntinha. Com quantos anos você engravidou? Gente, eu engravidei com 14 anos. Eu engravidei com 14 anos. E, assim, como eu já falei, né? Foi bem difícil. Eu engravidei com 14 anos e minha filha nasceu quando eu tinha 15 anos. Eu tava, assim, dos 14 para os 15 e minha filha nasceu quando eu tinha 15 anos. Segunda perguntinha. Foi normal ou cesariana? Gente, foi cesariana. Eu sofri muito. Tentaram me induzir ao parto normal, mas eu não dei conta. Eu não dei conta e, assim, sofri bastante. Foram várias tentativas do parto normal que eu vou falar pra vocês. As pessoas... Tem muitas profissões aí, não querendo desfazer dos médicos, nem dos enfermeiros, nada disso. Mas tem muitas pessoas que dizem que fazem da profissão por amor, mas muitas vezes não é assim não, tá, gente? Eu senti na pele, eu fui muito maltratada, muito maltratada, acredito que por preconceito, por ter sido mãe muito nova. Eu escutava muita coisa no hospital, nos hospitais, né? Porque, pra quem não sabe, eu fui pra maternidade 10 vezes na tentativa de ter a minha filha e na última tentativa foi que deu certo, porque senão minha filha teria nascido morta ou até mesmo eu. Mas pra frente eu vou relatar um pouquinho sobre o parto e eu vou falar mais dessa parte, tá? Então, pra segunda perguntinha aqui, se foi normal ou cesariana, foi cesariana, tá, gente? Terceira perguntinha, foi planejado? Gente, não foi planejado. Eu acredito que, a não ser que uma pessoa não tenha o juízo perfeito, não, assim, pense de uma forma extremamente, como é que eu posso falar?
individual, né? Que seja uma pessoa bem individual para planejar uma gravidez aos 14 anos. Eu não planejei, eu não desejava ser mãe, só arquei com as consequências dos meus atos. Eu não tinha planejado não, tá? Quarta perguntinha. Qual foi seu medo na gravidez? Gente, eu tinha muito medo de parir. Eu tinha muito medo de parir. Também fiquei com bastante medo, assim. Quando eu descobri foi uma coisa bem estranha. E eu fiquei com muito medo também da reação das pessoas, assim, das pessoas ao meu redor. Então esse foi o meu medo. Eu tinha muito medo de parir e tinha muito medo da reação. Principalmente dos meus pais e dos meus irmãos e na época do pai da minha filha, né? Quinta perguntinha. Qual a lembrança que mais te marcou? A lembrança... Assim, são algumas lembranças, né? São algumas lembranças, mas eu acredito que a lembrança assim, que mais me marcou foi a hora que a enfermeira... depois que eu saí da sala de parto, a enfermeira chegou pra mim e falou assim... A enfermeira falou: menina, desde a hora que tu entrou, que tua mãe não parou de orar nem um minuto ali fora. Tua mãe chorando e orando desde a hora que tu entrou e tal. E foi uma coisa assim, bem absurda pra mim, porque onde eu tava... Ai, gente, eu chego a me arrepio. A sala onde eu tava era bem distante de onde minha mãe tava. E mesmo assim, teve uma hora que eu tive complicações na hora do parto. E mesmo assim, eu desacordada, eu não conseguia ter noção do que estava acontecendo ao meu redor. Mas eu conseguia ouvir as orações da minha mãe. E assim, por eu ser muito nova, teve todo aquele alvoroço assim, das pessoas que estavam esperando, que estavam acompanhando outras pessoas no hospital, pelo fato de eu ter feito muito escândalo e da minha mãe ter se aperreado muito. Eu não fiz escândalo à toa não, tá, gente? Só pra deixar claro aqui, eu não queria aparecer nem nada disso, eu só que não tava mais aguentando. E assim, causou meio que uma comoção, a preocupação de outras pessoas lá. E o que eu achei interessante, que teve uma senhora que tava lá, que ela veio me contar, acreditem vocês ou não, a senhora veio me contar o que era que minha mãe falava. E como minha mãe tava na hora que tava me esperando sair da sala de parto, e era exatamente o que eu tava vendo quando tava desacordada. Como é que tu tava vendo que tava desacordada? Assim, gente, como se fosse um sonho. Eu tava sonhando e minha mãe tava exatamente daquele jeito que eu tava vendo assim, enquanto não tava consciente, tá? Acho que deu pra entender. Essa foi a lembrança que mais me marcou. Essa foi a quinta perguntinha. A sexta pergunta. O que mais foi difícil no processo pós-parto? Ai, gente. Como eu falei também na questão das lembranças, no processo pós-parto também tiveram algumas coisas que me marcaram bastante. Mas assim, dessas coisas, a maioria de forma negativa, tá? A maioria de forma negativa. Foi muito sofrido pra mim o pós-parto. Primeiro que eu vou selecionar assim algumas coisas que foram difíceis no processo pós-parto. Primeiro, eu tive depressão pós-parto. E eu não aceitava de jeito algum aquela criança. Eu não queria aquela criança, eu não tinha vontade de pegar naquela criança. Gente, hoje em dia eu amo minha filha, tá? Amo minha filha mais que tudo no mundo. Mas a verdade é essa. E assim, eu não aceitava ela, eu não queria pegar nela, eu não queria ter contato com ela. E isso pra mim foi uma das lembranças assim, mais difíceis, que até hoje me dói. Eu por não ter sido a mãe de um recém-nascido boa, né? Eu fui uma mãe muito ruim, mesmo tendo consciência de que foi algo fora do meu controle pelo fato da doença. Mas hoje em dia ainda me dói muito isso. Me dói muito porque eu amo muito criança.
E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria tudo totalmente diferente. Eu teria aproveitado muito mais Eloá, bebê, né? E teria feito muita coisa diferente. Isso foi uma das coisas que me marcou. Mas também tiveram outras coisas. Eu tive uma recuperação muito difícil. A minha cirurgia inflamou. E assim, ficou bastante feio a minha cirurgia quando inflamou. Também teve o processo das pessoas que se afastam. As pessoas que se afastam, parece que quando você é mãe muito jovem, assim, as amizades, elas somem como se você tivesse uma doença contagiosa ou que aquilo dali fosse influenciar de forma negativa alguém. E também outra coisa que me marca muito foi a questão do meu ex-marido, do cuidado que ele tinha comigo, sabe? Não é porque a gente é separado que eu vou ser, como é que eu posso dizer? Que eu vou ser ingrata, né? Ele cuidou muito de mim, ele cuidou bastante, ele que fazia meus curativos, assim, as pessoas do posto vieram ensinar ele como era que fazia, e ele cuidava muito de mim, era ele que me dava banho, era ele que limpava a minha cirurgia, era ele que fazia o papel de mãe de Eloá, quando eu rejeitava Eloá. Ele que sempre cuidou, tá? Ele sempre cuidou. Mas, deixa eu responder as perguntas, depois eu falo mais sobre essas questões. 7ª pergunta. Pensa em ter mais filho? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode parecer estranho, mas todos os dias meu pensamento muda. Todos os dias meu pensamento muda em relação... A gente sabe que o ser humano ele muda todos os dias. Mas o meu pensamento em relação ao filho muda todos os dias. Por que muda todos os dias? Primeiro que eu sou mãe agora de uma pré-adolescente. Eu sei o que é que eu passei na adolescência. Eu sei o quanto eu dei trabalho para minha mãe. Eu sei o quanto eu fui uma adolescente rebelde. E assim, isso me causa muito medo por ser principalmente mãe de menina. Não que menino dê menos trabalho, eu não sei porque eu não sou mãe de menino, mas eu tiro pelo fato do meu irmão. Meu irmão sempre foi um menino que ele não dava assim o trabalho que eu e minhas irmãs não, né? Porque eu tenho mais 2 irmãs e tenho um irmão, só que meu irmão não dava tanto trabalho quanto eu e minha irmã do meio. A minha irmã mais velha também não dava trabalho à minha mãe, nem meu irmão mais velho. Quem dava trabalho éramos nós, os 2 mais novos. E assim, eu penso todos os dias de forma diferente em relação ao filho, porque eu sei que, como eu falei, com o tempo com a proporção que o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, as coisas vão ficando diferentes, as coisas vão ficando mais perigosas. Isso me causa um certo trauma, e quando eu lembro também do que eu passei com um bebê, eu tenho bastante medo. Mas assim, não vou dizer que não vou ter filho novamente, e também não posso dizer que vou ter filho novamente, porque, como eu falei, isso é um caso que vai mudando todos os dias. Se vier, eu vou agradecer a Deus, mas por enquanto, pra agora, não tá nos meus planos não, tá? E se vier, eu espero que seja um filho planejado, pra ver se não é que fica mais fácil, mas que eu já vou lidando com as coisas no processo da gestação. 8ª pergunta. Um arrependimento. Como eu falei, eu fui uma mãe muito ruim. Eu, de certa forma, não tenho assim... Hoje em dia não tenho vergonha, mas me causa assim muita dor falar sobre o assunto. Que eu fui uma mãe por rejeitar Eloá. Eu fui uma mãe que eu meio que maltratei muito a Eloá, sabe? Eloá bebezinha, eu rejeitava ela, eu não tinha carinho por ela. Eu meio que maltratava mesmo, gente. Eu faço totalmente diferente hoje, tanto com ela, mas assim, não tem mais aquela coisa de bebezinho. E Eloá também, ela é em questão de personalidade, ela parece muito comigo. Ela não é muito de afago comigo, sabe? Ela é muito de carinho com o pai dela, porque sempre foi assim, desde bebezinha. Ela prefere o pai dela, pelo fato do pai dela ter sido mais assim, responsável pela parte de carinho que ele dava a ela, né? Então, o arrependimento que eu tenho é de ter sido uma mãe muito ruim, e como eu falei, de ter sido mãe muito nova. Se eu pudesse, eu estaria
pensando em ter filho hoje em dia e não ter sido mãe tão nova. Nona pergunta, o que faria diferente? Eu já respondi nessa 8ª pergunta, né? O que eu faria diferente, eu teria sido uma mãe. Aí pode dizer assim, você ainda pode mudar, gente, eu tô mudando todos os dias, acredito eu. Mas tem coisa que não pode voltar, né? Eu não posso botar ela lá dentro da barriga novamente, dentro do útero novamente e ser uma mãe de uma bebezinha diferente. Eu posso ser diferente quando eu tiver os próximos filhos, mas o que ela passou eu não tenho como apagar, infelizmente. Se eu pudesse eu apagaria, e o arrependimento é esse. O arrependimento não, o que eu faria diferente era isso, aqui na pergunta. Eu estaria planejando ser mãe de Eloá. Eu queria ser mãe de Eloá. Se eu tivesse outro filho, não tivesse filho e pudesse escolher, eu queria Eloá do jeitinho que ela é. Eu que seria diferente. E duas coisas, né, que eu falei aqui sobre o que eu faria diferente. Ser mãe, tá pensando em ser mãe hoje em dia, não teria sido mãe nova e também não teria tratado Eloá da maneira que eu tratava. Qual o nome da criança e como foi a escolha? A 10ª pergunta aqui. O nome da criança, já falei aqui várias vezes, o nome da criança é Eloá Gabriela do Nascimento. A escolha do nome foi o seguinte, aqui na minha casa que eu falo assim, né, no geral, entre eu, minha mãe, meus irmãos e assim, da família, até dos parentes, tem não é uma tradição, é um costume, né, que todas as crianças que vão nascendo é tudo com a letra E. É tudo com a letra E. Eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai, por incrível que pareça, a família do meu pai e a família da minha mãe, eu acredito que se não for todos eles, assim, de meus tios e tias com a letra E, é a maioria deles, eu não lembro de nenhum que seja diferente. E assim, a gente foi fazendo isso, né? A gente foi dando seguimento a esse costume. Minha irmã mais velha botou o nome do filho dela com E e colocou meio que na cabeça da gente que o certo seria com a letra E. Mas assim, não que eu tô falando assim que colocou na cabeça da gente, é só modo de falar, tá, pessoal? Porque a gente aceitou muito bem e a gente acha muito normal isso. Então assim, quando eu tava pra ter Eloá, pelo fato de não ter planejado, de não ter ficado animada, dessas coisas, eu não tinha pensado no nome, né? E assim, Eloá tem uma tia já falecida que tem o nome de Gabriela, mas não era o primeiro nome. E eu tinha pensado em Eduarda Gabriela, mas por Eloá ter uma prima e foi toda uma resenha na família do pai dela por causa disso, então eu resolvi não colocar Eloá, resolvi não colocar Eduarda. E assim, né, tava chegando o tempo de ter a menina e a gente não pensava no nome, só que o pessoal queria Gabriela, mas eu queria um nome com E. Então eu fiquei naquele impasse, ainda pensei em colocar o primeiro nome de Gabriela, mas depois disse não, eu vou colocar com E, e fiquei pensando. Até que um certo dia, minha mãe comentando sobre a mulher que ela tomava conta, que minha mãe é cuidadora de idoso, e a mulher que ela tomava conta, ela chegou comentando alguma coisa sobre a mulher, e o nome da mulher era Eloá. E eu disse à minha mãe, mãe, eu já sei, vou colocar o nome de Eloá. Só que depois tinha deixado, assim, de lado essa ideia de Eloá, né, de tanto as pessoas falarem e tal. Aí depois aconteceu um caso de uma menina que pode parecer besteira, gente. O caso de uma menina na televisão, infelizmente de uma tragédia, que o nome da menina era Eloá. E eu disse, eu bati o martelo, eu disse, o nome dela vai ser Eloá, e o nome da menina era Eloá Cristina, e eu queria colocar Eloá Cristina, mas eu tinha prometido que colocaria o Gabriela em homenagem à tia. Então, a escolha do nome de Eloá foi essa. Não que o pai de Eloá concordou com o Eloá, mas foi o combinado com ele. Eu colocava o Gabriela por causa da irmã dele e colocava o Eloá porque eu tinha escolhido e porque era com a letra E. E esse foi o nome escolhido e o motivo da escolha do nome
Eloá, né? E respondi as 10 perguntas. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa teu like. Se quiser continuidade desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. E me conta o que você, se você foi muito nova, me conta o que é que você passou, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!